Fui no campo, realizei o levantamento. Fiz a base de 3 ou 4 horas, mais ou menos. Corrigi, voltei, no caso para o escritório, voltei à base do IBGE, inseri os pontos, corrigi junto ao IBGE. Inseri os pontos para alocação. Na alocação, percebi que havia uma diferença entre pontos, ou seja, pus os pontos que coletei e não estavam dando no mesmo local. Ou seja, ele fez a coleta de dados, fez o processamento, junto com a base do IBGE, depois gerou aquela malha de pontos, aquele conjunto de pontos, ele voltou para campo para fazer a alocação, e aí depois ele percebeu que aquela alocação não estava dando exatamente nos pontos que ele coletou, né? Provavelmente ele demarcou de alguma forma, e aí ele percebeu que tinha uma distância. Bom, a gente não foge de pergunta nenhuma, tá bom? Mas, para a gente responder essas perguntas, faltou ele colocar alguns dados aqui, mas a gente vai tentar analisar a situação e tentar analisar o que é que ele quis dizer com algumas coisas aqui. Por exemplo, ele fez o rastreio de 3 ou 4 horas, vamos levantando os dados. Rastreio de 3 ou 4 horas, voltei e corrigi a base no IBGE. Ou seja, ele corrigiu a base no IBGE. Tem duas opções aqui, pessoal. Ele não falou qual foi o método de posicionamento que ele utilizou nesse processamento, mas eu estou entendendo aqui que ele fez um posicionamento por ponto preciso, né, junto ao PPP IBGE, ou ele fez o processamento em relativo estático utilizando a RBMC IBGE. Beleza, aí ele fez o processamento, né, gerou os pontos dele, voltou para a alocação. Na alocação percebi uma diferença entre os pontos. Eu estou entendendo que a alocação ele fez com RTK, né? E na alocação com RTK ele percebeu que os pontos não estavam dando no mesmo local. É normal isso acontecer? Tem isso? Pessoal, é o seguinte... para responder essa pergunta, a gente tem que entender uma coisa inicial, uma base inicial. A incerteza posicional, a acurácia que você vai ter naquele posicionamento, ele vai depender, de modo geral, do método de posicionamento que você está utilizando e das condições que você tem naquele posicionamento. Beleza? Então, assim, se na coleta de dados ele utilizou o posicionamento PPP de 4 horas ou fazendo posicionamento relativo estático junto a uma base da RBMC, quando ele for comparar esse tipo de levantamento com o levantamento utilizando RTK, esses pontos, o ponto do RTK, ele vai ter uma incerteza posicional diferente do ponto que ele fez no relativo estático ou ele fez no PPP de 4 horas. Beleza? Então, assim, é normal? É normal sim, meu amigo. Aí faltou um outro dado que ele não colocou aqui, né, que deu uma diferença, né? Mas é aquela perguntinha, diferença quanto? O que é diferença para você? Diferença para mim é uma coisa. Para o INCRA, uma diferença considerável para colocar aquele ponto ali em condições que deve ser feito é 50 centímetros. Para o INCRA, 50 centímetros. Beleza? Então, assim, quanto é que foi a diferença? Faltou ele falar. Né? Mas aí a gente analisa que houve uma diferença, é normal ter essa diferença. Tá bom? E é por isso que a gente sempre coloca aqui, porque algumas pessoas, Santi, acreditam que o RTK é o nível máximo de precisão que a gente tem no posicionamento, né? Existe essa lenda urbana, essa famigeração, que pelo fato do RTK ser uma tecnologia que veio um pouquinho depois, um pouco mais avançada que algumas tecnologias, essas pessoas têm a impressão de que o RTK é o método de posicionamento que tem o máximo de precisão. E isso é equivocado, não é verdade. Se o nosso amigo aqui ele fez um posicionamento relativo estático, ou seja, um posicionamento de alta precisão, eu acredito, né, que se você está em condições favoráveis aí, se você fez um rastreio de 4 horas e fez um relativo estático junto à RBMC do IBGE ou fez um PPP, eu acredito que esse posicionamento aí em condições boas, ele vai dar na casa do milímetro, né? E se você for fazer uma alocação com um RTK, você não vai conseguir atingir esse nível de precisão. Se você quiser chegar o máximo próximo, né, o nível mais próximo possível daquele posicionamento que você fez com PPP de 4 horas ou o posicionamento relativo estático, né, você vai fazer, ou seja, você quer fazer uma alocação de alta precisão. Locação de alta precisão, pessoal, essa palavra, esse termo alta precisão na locação, a gente não atribui ao RTK. E aí é que muita gente, né, cai do cavalo.
porque a pessoa acha que a RTK é alta precisão. Se você vai fazer uma alocação de alta precisão, você tem que utilizar uma estação total de alta precisão. A estação total de alta precisão, ela vai ter uma incerteza posicional bem melhor do que a alocação utilizando o RTK. Beleza?